Vamos falar um pouco das amantes do rei Aegon IV, o Indigno. Falena Stockworth foi a primeira delas. Ela fez dele um homem quando ele tinha 14 anos e ela era 10 anos mais velha. Eu entendo que isso foi para conseguir poder, mas a gente tem que lembrar que não é porque aconteceu com um menino que isso não é nojento. Isso continuou por uns 2 anos até que um guarda real encontrou eles na cama e o príncipe Viserys fez ela se casar com Lucas Lodson, que nessa época era o mestre de armas da Fortaleza Vermelha, e convenceu Aegon III a nomear ele como senhor de Harrenhal para que ela fosse embora com ele. Só que nos 2 anos seguintes, Aegon fez visitas frequentes a Harrenhal. Passou um tempo, o Aegon IV se tornou rei. Depois de mais um tempo, ele nomeou o marido dela mão do rei. Então ela voltou para a corte junto com o marido e trouxe sua filha, Jane Lodson, a quem algumas pessoas acreditam ser filha de Aegon o Indigno. Guardem esse nome que nós vamos falar mais pra frente. Maggot foi a segunda amante dele. Ela era a esposa de um ferreiro em Feira Justa. Aegon acabou notando ela quando foi procurar o ferreiro porque o seu cavalo tinha perdido uma ferradura. Ele a comprou por 7 dragões de ouro e por ameaças de um guarda real. Ele até se casou com ela em uma cerimônia falsa realizada por um pantomimeiro fingindo ser um septão. Ela deu a ele 4 filhas ao longo dos anos: Alysanne, Lily, Willow e Rosée. Esse relacionamento continuou até o príncipe Viserys acabar com isso e devolver Meghan para o marido e mandar as filhas dela com Aegon para serem treinadas como septães. Infelizmente, menos de um ano depois, Meghan foi espancada até a morte pelo marido, provavelmente por ela ter sido amante de outro homem. Se realmente foi por causa disso, é meio hipócrita da parte dele. Ele também não fez nada para impedir que a esposa fosse levada pelo Aegon. Ele estava com medo e recebeu dinheiro por ela. O que ele esperava que ela fizesse? Que ela se negasse ao príncipe? Deixa pra lá, vamos pra próxima. Carcela Veit foi a terceira amante de Aegon. Ela foi uma das reféns mandadas para Porto Real durante a conquista de Dorne pelo rei Daemon I. Ela foi escoltada pelo príncipe Aegon, que a manteve como refém nos seus aposentos. Quando os dorneses se revoltaram e mataram o rei Daemon, todos os reféns deveriam ser mortos. Ao invés de proteger ela, Aegon devolveu ela ao seu lugar junto com os outros prisioneiros, porque já estava entediado. Mas o rei Balon perdoou todos os reféns e os levou pessoalmente para Dorne. Ela nunca se casou ou teve filhos, e possivelmente enlouqueceu na ilusão de que foi o único e verdadeiro amor do Aegon, e que ele logo ia mandar buscá-la. Eu queria dar uma pausa para perguntar: o que danado esse Aegon tem para conquistar tanta mulher assim? Ele nem era rei ainda. Tudo bem, eu entendo que ele era jovem, bonito, robusto, mas caramba! Ah, deixa pra lá, vamos continuar. Belager Others, também conhecida como Pérola Negra de Bravos, foi uma contrabandista, comerciante, pirata e capitã do Viúva do Vento. Ela nasceu de uma união feita entre um filho do Senhor do Mar de Bravos e uma princesa das Ilhas do Verão. Embora o arquimestre Yandel afirme que ela era uma filha de um comerciante de Bravos com um enviado das Ilhas do Verão. Quando a princesa Neiris quase morreu ao dar à luz, o rei Balon enviou o príncipe Aegon, que era marido dela, para Braavos em uma missão diplomática. Lá ele conheceu a Pérola Negra e teve um caso com ela que durou uns 10 anos. Embora algumas pessoas de Westeros a conhecessem como amante do Aegon, ela tinha um marido em cada porto. Aegon era só mais um deles. Ela teve teoricamente 3 filhos com o Aegon: Belenora, que ganhou o título de mulher mais bonita do mundo na sua época, Narra e Balerion. Todos eles herdaram o sobrenome da mãe, embora as pessoas duvidem da paternidade porque ela tinha vários amantes. Lady Barba Bracken foi a quinta amante do rei Aegon IV. Ela era uma das damas de companhia das princesas Daena, Rhaena e Elaena Targaryen, quando elas foram confinadas na Arcada das Donzelas pelo rei Balon. O rei Viserys acabou libertando elas, e ela tinha 16 anos quando conheceu o Aegon. Quando Viserys morreu e Aegon se tornou rei, ele nomeou o pai de Barba como mão do rei, e tomou ela abertamente como amante. Tem uma história engraçada de que, quando ele estava visitando Barreira de Pedra, ele viu uma formação de colinas chamada Tetas da Mãe, mas viu que parecia com os seios de sua amante e renomeou para Tetas de Barba. Guardem essa história na mente porque ainda vai render.
Ela deu à luz a Aegon Rivers 15 dias antes da rainha Nerys quase morrer na cama de parto. Por isso o pai dela começou a falar abertamente sobre casar Barba com o rei Aegon, mas a rainha Nerys se recuperou, e isso se tornou um escândalo. E por causa disso, o príncipe Aemon e o príncipe Daemon forçaram o rei Aegon a enviar Barba e seu filho de volta para casa. Mas ela vai aparecer de novo daqui a pouco. Melissa Blackwood se tornou a sexta amante de Aegon IV. Ela tinha um coração muito bondoso, e isso fez com que ela se tornasse muito amiga da rainha Nerys e do príncipe Aemon, mesmo ela sendo amante do rei. E é muito bizarro porque os Blackwood, a casa da Melissa, e os Bracken, a casa da Barba, têm uma rixa muito antiga, então eles estão sempre competindo. Por isso foi insultante para a Barba ser trocada por uma Blackwood. Como Melissa era muito magra e não tinha tantas curvas quanto a Barba, ela começou a fazer piadas com a Melissa, dizendo que ela era plana como um menino. Quando Aegon ficou sabendo dessas brincadeiras com a sua nova amante, ele renomeou as tetas de Barba para as tetas de Missy, que é o apelido de Melissa. E ele deu de presente esse local para a casa Blackwood, tirando da casa Bracken. Até hoje tem uma briga sobre isso. A casa Bracken chama esse local de Tetas de Barba e a casa Blackwood chama de Tetas de Missy. Ela deu 3 filhos ao Aegon, Mia, Gwenys e Bryden. E interessante que a rivalidade entre a casa Blackwood e a casa Bracken, que tinha passado para Missy e para Barba, continuou através do Aegon e do Bryden. Bethany Bracken foi a 7ª amante dele. Lembra que eu falei que por causa de uma rixa antiga foi meio insultante uma Bracken ser trocada por uma Blackwood? Assim que a Melissa Blackwood se tornou amante do rei Aegon, Barba, que foi a 5ª amante, e o pai dela começaram a preparar a irmã mais nova de Barba, Bethany, para chamar a atenção do rei Aegon. Então, quando o rei foi visitar Aegon Rivers, que era filho dele com Barba, Bethany conseguiu encantar ele, mesmo ele já estando muito mal-humorado. E ele levou ela para Porto Real. O problema era que Bethany não gostava do Aegon. Ficar com ele era extremamente angustiante para ela, e ela começou a encontrar conforto em Terence Toyne, que era um guarda real do Aegon, e eles se apaixonaram. Vocês me perguntaram uma vez qual foi o rei que matou seu próprio guarda real e por quê. Então, o Aegon pegou os dois na cama. Eles proclamaram seu amor um pelo outro, mas mesmo assim Aegon não perdoou. Bethany foi obrigada a assistir Terence ser desmembrado pedaço por pedaço e depois foi morta junto com seu pai. Os irmãos do Terence tentaram vingar a morte dele matando o Aegon, mas foram impedidos pelo príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que morreu defendendo o rei. Na minha opinião, o único erro dele. Jane Lodson foi a 8ª amante dele. Eu não sei se vocês lembram da primeira amante dele, Falena Stockworth. Pronto, Jane Lodson é filha dela. Ela foi levada para a corte pela mãe quando o rei Aegon fez o Lucas Lodson, que era pai dela e esposa de Falena, sua nova mão do rei. Essa é a relação do Aegon que eu acho mais nojenta por causa de 3 coisas. Ela tinha 14 anos, mais nova que todas as outras amantes dele até agora, e por coincidência, a mesma idade que ele foi feito homem pela mãe dela. O segundo motivo é que tem rumores que ele gostava de ficar tanto com a Falena quanto com a Jane ao mesmo tempo, ou seja, mãe e filha juntas. E o terceiro motivo é que tem a possibilidade do Aegon ser o pai da Jane, porque ele manteve o relacionamento com a Falena, que é mãe da Jane, por um bom tempo. Então ele pode ter dormido com a própria filha, e eu acho que ele nem se importava. Depois que Bethany Bracken foi executada, o Aegon ficou com algumas prostitutas e pegou varíola, e ele acabou transmitindo para Jane. Depois disso, os Lodson foram convidados a se retirar da corte com muita delicadeza. Serenade Lys, mais conhecida como Doce Serenade, foi a 9ª e última amante do rei Aegon. Nós não temos os detalhes sobre a aparência dela. O que nós sabemos é que provavelmente ela tinha características valerianas, já que ela era a última filha de uma família nobre de Lys, que descendia dos valerianos. Apesar de não sabermos detalhes da aparência dela, ela é considerada a mais bonita e adorável das amantes do Aegon. Mas como nem tudo é perfeito, ela era muito fria e arrogante com os membros da corte do Aegon. Serenade foi trazida para Porto Real por Jon Hightower, que era a mão do rei nessa época. Existiam rumores dentro da corte que ela era muito mais velha que o próprio rei Aegon, mas que praticava magia para manter sua beleza e juventude.
Esses mesmos rumores iriam acompanhar sua filha, Shiera Sista, a qual ela morreu dando à luz. Essas foram as 9 amantes do Aegon, mas não significa que ele não dormiu com mais pessoas. Muitos me perguntaram o porquê eu não coloquei a Daena Targaryen como uma das amantes de Aegon. Daena era filha de Aegon III e se casou com seu irmão Baelor. O problema era que Baelor era obcecado pela fé dos Sete e se recusou a consumar o casamento. Quando Baelor se tornou rei, ele convenceu o Alto Septão a anular o casamento, já que nunca tinha sido consumado. O problema é que depois ele confinou ela e suas outras 2 irmãs dentro de seus quartos, para que a visão delas não tentassem ele ou qualquer outro homem. A Daena ficou conhecida como a Desafiante, porque ela era a mais inquieta das 3 e fugiu várias vezes. No final do reinado do Baelor, ela engravidou, mas ela não quis dizer quem era o pai. Só 12 anos depois, as pessoas descobriram que o Daemon Walters era filho do Aegon. Foi por isso que eu não coloquei ela como uma das amantes dele. Eles só ficaram juntos uma vez, e as pessoas só descobriram uns 12 anos depois. E obviamente existe a possibilidade do Daemon não ser filho do Aegon. O casamento entre Aegon e Neiris foi muito infeliz. Aegon só amou 9 mulheres em toda sua vida, e nenhuma delas foi a Neiris. Na verdade, foi aquelas amantes que eu falei pra vocês. O nascimento do Daeron machucou muito a Neiris, e o grande mestre falou que outra gravidez poderia matá-la. Então ela foi até o Aegon e perguntou se, agora que ela tinha dado um herdeiro, eles poderiam viver como irmão e irmã, ao invés de marido e mulher. E adivinha? O Aegon recusou. Ela teve várias gestações difíceis ao longo dos anos, mas ela quase morreu a dar à luz a gêmeos, que morreram no outro dia. Aí o rei Balon fez algo que preste e mandou o Aegon para Braavos numa missão diplomática, mas na verdade era para ele ficar longe da Neiris. Mas depois que ele voltou, ela acabou engravidando novamente e dando à luz a gêmeos. O menino infelizmente morreu, mas a menina, Daenerys, sobreviveu. E mais uma vez esse parto deixou ela à beira da morte, mas ela sobreviveu. Infelizmente, um ano depois da morte do Aemon, ela veio a dar à luz novamente, mas acabou falecendo. E a criança nunca mais é citada, então ela provavelmente também morreu. Eu não entendo o Aegon. Ele não gostava da Neiris, ele tinha várias amantes, vários filhos. Por que continuar forçando ela a dormir com ele? Ele não iria morrer se não dormisse com ela. Eu acho que ele só queria machucá-la e humilhá-la mesmo. A Neiris e o Aemon tiveram um caso? Eu acredito que não, mas é uma teoria muito famosa entre o fandom, porque eles dois se amavam muito. Inclusive, o Aemon brigou com o Aegon durante a cerimônia de casamento e a Neiris chorou na cerimônia de cama. Alguns dizem que foi porque o Aemon queria ser o primeiro homem da Neiris e que a Neiris queria dormir com o Aemon. Mas eu acredito de outra coisa. O Aegon era um nojento. Provavelmente o Aemon estava pedindo pro Aegon não machucar ela, já que ela era muito sensível. E que depois que ela desse um filho a ele, ele não precisaria mais ficar dormindo com ela porque tinha vários amantes. E a Nerys estava chorando, entre outras coisas, porque sabia que o Aegon iria machucá-la, ou já estava machucando. Depois que o Aemon morreu, o Aegon começou a espalhar que Daeron poderia ser filho do Aemon. Mas eu não acredito que isso é verdade porque o Aegon, apesar de todas as ameaças, nunca deserdou o Daeron. E a gente sabe que se ele realmente achasse que o Daeron não era filho dele, provavelmente ele teria feito mais do que deserdar. Ele não era uma pessoa que levava desaforo calado. Eu também acredito que isso não aconteceu porque ambos eram muito religiosos e ele fazia de tudo para proteger a honra dela. Teve até uma vez que o Aegon queria nomear uma de suas amantes como Rainha do Amor e da Beleza, e o Aemon entrou no torneio disfarçado, ganhou e nomeou a Neiris como Rainha do Amor e da Beleza para que ela não fosse humilhada. Eu não consigo ver esse cara se esgueirando no meio da noite pro quarto da Neiris, correndo o risco de manchar a reputação dela. Obviamente não é impossível que eles tenham tido um caso, mas eu acho muito difícil.